Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas falando sobre números racionais. E aí a definição de números racionais é todo número que pode ser escrito na forma A sobre B, em que A e B pertencem aos números inteiros e B é diferente de zero. Vocês devem lembrar das nossas últimas aulas que nós falamos que não existe divisão por zero. Por isso que esse númerozinho de baixo deve ser diferente de zero. Então, olha só, 2 terços ou 2 sobre 3. O 2 é o meu numerador e o 3 é o meu denominador. Esse denominador, ele não pode ser zero. Como eu já falei, não existe divisão por zero. Ou seja, os números racionais é todo número que pode ser escrito em forma de fração. E olha só outra forma de representar um número racional, menos 8 quartos. Menos 8 quartos é uma fração, e uma fração é uma divisão. Então, quando eu divido esse número, essa fração vai dar menos 2, e menos 2 é um número inteiro. Logo, todo número inteiro também é racional. E esse outro número aí, número 9. Mas espera aí, número 9 não é uma fração, mas eu posso representar por meio de uma fração. 9 sobre 1 é uma fração e 9 dividido para 1 é igual a 9. Mas eu posso representar também 18 sobre 2 ou 18 meios, que também vai dar igual a 9. Ou seja, todo número natural, que também é inteiro, é racional. Logo, nós temos essa representação aí. O conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros, que está contido dentro dos números racionais, que eu represento aí pela letra Q. Mas também tem outros números que nós podemos chamar de racional. Os números decimais. Quando eu tenho o número 1,2, eu posso representar em forma de fração 12 décimos. E vai me resultar em um número decimal aí, que é finito. Mas eu posso escrever também menos 2,35 e posso representar em forma de fração, que vai ser menos 235 centésimos. Ou seja, todo número decimal finito, tanto faz se ele é positivo ou negativo, também é um número racional. As raízes exatas também são números racionais. Olha só, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Nós já vimos que 5 é um número natural que está contido dentro dos inteiros, que, por sua vez, está contido dentro dos números racionais. A raiz cúbica também de 8 é uma raiz exata. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Logo, raiz de 25, raiz cúbica de 8, também é um número racional. E, por fim, aí nós temos esse número representado 0,3 com um tracinho em cima. Talvez você não tenha visto esse número, mas e esse 0,3 com um pontinho em cima? Se você também não viu, mas com certeza você já viu esse outro. 0,333 e reticências, que quer dizer que esse número ele vai ficar se repetindo aí infinitas vezes. Isso eu chamo de dízima periódica. E eu posso representar essa dízima com o número, por exemplo, 1 terço, 1 sobre 3. Se você tentar dividir 1 terço, esse número aí ele vai ficar se repetindo 0,3 aí infinitas vezes. 0,131313 também é uma dízima periódica e eu posso representar em forma de fração, que é 13 sobre 99. Tá? Eu posso colocar o 13 e o 99 aí no denominador. E quando eu dividir, eu vou ter essa dízima aí se repetindo, esse 0,13 se repetindo aí infinitas vezes. Ou seja, toda dízima periódica também é um número racional. E aí chegamos a essa representação, olha só.
Temos os números naturais, que vocês já sabem, que são todos os números positivos a partir do zero, contando de uma em uma unidade. Temos o conjunto dos números inteiros, que é a junção dos números naturais positivos, mais os seus simétricos, que são os números negativos. Aí vou resultar no conjunto dos números inteiros. E, por fim, nós temos aí o conjunto dos números racionais. Tanto os naturais como os inteiros estão contidos dentro dos racionais. E os racionais engloba todos esses números aí, incluindo as frações, tanto se for positiva como negativa, as dízimas periódicas, os números decimais finitos, raízes exatas, como nós acabamos de ver nos exemplos. Chegou a hora de falarmos sobre porcentagem. Podemos nos deparar com a porcentagem em diversas situações do nosso cotidiano, como, por exemplo, em indicadores econômicos, resultados de pesquisa ou até mesmo em promoções de loja. Inicialmente, o símbolo de porcentagem era usado a expressão percento, que rapidamente evoluiu para percem, e ao longo dos séculos foram surgindo outras maneiras de representar a porcentagem. Então, tem aí o percento no século XV, e aí depois foi evoluindo, no século XVII ganhou esse símbolo, século XVIII ganhou este símbolo, até chegar ao símbolo que nós conhecemos hoje, que é esse símbolo aqui da porcentagem. O símbolo porcento indica quantas partes nós tomamos de um todo em um total de 100 partes. Então, olha só, essa figura, ela tem 100 pedacinhos, foi dividida em 100 partes iguais, e eu tomei 32 partes, então eu represento aí por 32 dividido por 100, ou 32 centésimo, quer dizer que eu peguei 32 partes de 100 partes, tá? Mas eu posso representar em porcentagem de 32%. E ainda, se eu fizer essa divisão de 32, dividir 32 para 100, eu vou fazer uma representação aí decimal que vai ser 0,32. É muito importante na hora de fazer a divisão e se atentar para a divisão por 10, por 100, por 1000, tá? Quando a gente faz uma divisão e aí a divisão foi por 100, eu tenho 2 zeros, então eu vou deslocar a casa para a esquerda, eu vou andar 2 casas para a esquerda, porque eu tenho 2 zeros, tá? Se fosse uma divisão por 10, 32 décimos, eu iria deslocar apenas uma casa para a esquerda. E se fosse por 1000 uma divisão, aí eu teria que deslocar 3 casas para a esquerda. Sempre o deslocamento das casas, da vírgula, sempre é a quantidade de zeros que tem aí no número. Se for 10, se for 100, ou se for 1000, ou se for mais um número maior, uma quantidade maior de zeros. Aí você desloca a casa, como é uma divisão, desloca a casa para a esquerda, a vírgula para a esquerda. Então, aí, esse 32 centésimo é a forma fracionária, como eu posso representar. 32% é a porcentagem e 0,32 é a forma decimal que eu posso representar aí este número. Como transformar a porcentagem em números decimais? Então, tem 24%, 43% e 125%. Então, como eu já falei, esse porcento indica que foi feita uma divisão por 100. Então, primeiro eu represento na forma fracionária, 24, e coloco o 100 aí no denominador, 24 por 100. Quando eu divido 24 por 100, eu vou chegar aí num resultado de 0,24, como eu falei. Tem 2 zeros, então eu desloco a vírgula 2 casas para a esquerda. A mesma coisa eu vou fazer com 43, que vai ficar 0,43, e a mesma coisa eu vou fazer com 125, que aí no caso vai ficar 1,25, porque esse número tem 3 casas e eu vou deslocar apenas 2 casas
para a esquerda. Então, vai ficar o resultado de 1,25. E agora nós chegamos na hora de colocar em prática o que nós aprendemos. Então, você pode pausar o vídeo nesse momento e tentar encontrar aí, fazer a representação fracionária de 35%, de 1% e de 13%. Fazer a representação fracionária, a representação em porcentagem e a representação decimal. 35% na forma fracionária, eu tenho que escrever 35 sobre 100, ou 35 centésimos. Na representação em porcentagem, eu coloco o número 35 e aí acrescento do lado o símbolo de porcento ou de porcentagem, tá? E a representação decimal, eu faço a divisão de 35 por 100, que vai dar 0,35, ou desloco a vírgula, ando com a vírgula 2 casas para a esquerda, e aí eu vou chegar nesse valor de 0,35. 1%, representação fracionária, 1 sobre 100. Representação em porcentagem, 1%. E a representação decimal, 0,01. 13%, representação fracionária, 13 sobre 100. Representação em porcentagem, 13%. E representação decimal, 0,13. Então, vamos colocar em prática aí o que nós já aprendemos até aqui sobre porcentagem. Olha só, essa calça jeans custa R$ 150, mas se eu pagar ela à vista, eu vou receber um desconto de 35%. Então, como é que nós iremos fazer? 35% de 150. Eu falei para você já em uma aula anterior que o D na matemática representa uma multiplicação. Então, você vai ter que multiplicar 35% você vai ter que multiplicar por 150. Então, primeiro a gente representa na forma fracionária, 35 por 100, e multiplico por 150, tá? Então, quando você faz essa divisão, 35% por 100, você vai ter aí o número 0,35, não é mesmo? E aí, multiplica 0,35 por 150, você vai chegar ao valor de 52,50. Esse valor de 52,50 não é o valor que você vai pagar na calça, é somente o valor do desconto. Aí, você volta lá no valor da calça, que é 150, subtrai 52,50 e aí você vai chegar no valor de 97,50, que esse é o valor que você vai pagar na calça depois, se você resolver pagar à vista e aproveitar o desconto aí de 35%. E agora nós temos aí essas outras situações de desconto que vocês podem estar pausando o vídeo e tentar responder baseado no conhecimento de porcentagem que vocês já adquiriram até aqui. Bem, se você já respondeu aí, você chegou aí no valor do desconto R$ 24,75 e o preço final do tênis vai sair por R$ 74,25. A bolsa que custa R$ 78,00 e aí teve um desconto de 15%, o desconto é igual a R$ 11,70 e o preço final da bolsa vai sair por R$ 66,30. Quando você calculou 12% de 65, você chegou aí um valor de R$ 7,80. Logo, o valor da calça, o valor final, vai ser R$ 57,20. Nós utilizamos também a ideia de porcentagem para acréscimos. Olha só, Paulo foi promovido no trabalho e irá receber 30% a mais do que já recebia. Se seu salário sem acréscimo era de R$ 2.000, quanto Paulo passará a receber? Então, a gente vai fazer o cálculo aí, 30% de 2.000, né? Que a gente já sabe que a gente pode representar 30% em forma fracionária. De fazer a divisão, a gente vai chegar a um número decimal, ou seja, vai ser 0,30. Iremos multiplicar, porque esse D representa uma multiplicação,
multiplicar 0,30 por 2.000 e vamos chegar aí o valor de R$600. Basta a gente somar o salário inicial com o valor do acréscimo. 2.000 mais 600 é igual a 2.600. Tenham todos uma boa aula.